Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Amanhã tem São Paulo, na verdade, Cruzeiro e São Paulo. Tem bastante movimentação aí no mercado da bola, muita especulação. Ainda não conseguimos bidar o Mailton, mas acho que hoje o São Paulo consegue chegar lá. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha aí para dar uma força pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Então amanhã, sábado, tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. São Paulo provavelmente vai com força máxima. Depois vai ficar aí praticamente 2 semanas sem jogos, né? Então vai ter tempo de recuperar os jogadores. Tem um pessoal que já está quase recuperado. O Wendel deve ser uma novidade, digamos assim, nesse jogo. Acho que ele já consegue jogar alguns minutos nesse jogo. Cruzeiro tem um retrospecto muito ruim com a gente, não ganha do São Paulo desde 2023. Vamos torcer aí pro São Paulo conseguir fazer um bom resultado para se manter firme e forte lá na parte de cima da tabela do Brasileirão, né? Você vai conseguir acompanhar o jogo pelo Premier, pela Sport TV. Vai ser às 9 horas da noite então, no sábado. E a gente já vai ter aquele pós-jogo de sempre aqui no canal, se Deus quiser, né? E como eu falei para vocês, o São Paulo está aguardando hoje aquela carta de exceção que eu falei para vocês, que o São Paulo pediu uma particularidade, né, digamos assim, para a FIFA, para que fosse possível fazer a transferência do Mailton da Chapecoense, cancelado, né, o empréstimo da Chapecoense, para voltar para o Metalista e aí logo em seguida mandar para o São Paulo, né? O São Paulo aguarda essa carta hoje, diz que não está preocupado, que está tudo dentro dos planos, que vai dar tudo certo. A janela de transferência se encerra na terça-feira, né? Estamos no aguardo aí da bidagem do Mailton. O pessoal que fala, que vê os treinamentos, fala que ele está treinando muito bem, ele tem aquela parte ofensiva muito boa e a parte defensiva o Crespo está tentando dar uma ajeitada lá, porque é o ponto fraco do Mailton, né? Vamos ver aí se o São Paulo consegue resolver isso hoje, mas o que eu escutei é que não existe a mínima chance de melar a contratação do Mailton, então ficamos mais tranquilos, né? E tem muita gente preocupada com o Lucas Moura, né? O São Paulo admitiu que o jogador continua sentindo incômodo na região posterior do joelho. A gente disse para vocês que percebeu que ele estava mancando no último jogo. E realmente não era só impressão nossa, infelizmente. E aí o São Paulo anunciou que amanhã, sábado, vai fazer uma artroscopia no Lucas. Ele ainda não vai operar, não é caso de nada disso. É um procedimento simples no joelho para ver dentro como é que tá, entendeu? Se tem alguma fibrose, se tem alguma coisa, alguma inflamação, para descobrir o que é que está causando essa dor no Lucas, né? É um procedimento bem simples, ele vai fazer, já vai embora para casa e por enquanto continua lá aquela janela de no jogo de ida da Libertadores ele está pronto para o jogo. Vamos ver depois de acontecer essa artroscopia se permanece assim o diagnóstico, né? Tomara. O Lucas faz muita falta para o São Paulo. E o Ferrarese está fazendo sucesso, hein? Ferrarese está fazendo ótimos jogos pelo São Paulo, né? Apesar de ainda cometer umas pataquadas lá nos jogos, né? Mas ninguém pode negar que ele é um dos melhores jogadores do São Paulo hoje, né? E o pessoal tá vindo especular sobre ele, cara. O Inter Miami já veio perguntar sobre o Ferrarese, o Tadjeres já veio perguntar sobre o Ferrarese. Então, assim, tá tendo sondagens sobre o jogador, mas o São Paulo não descarta uma venda na janela de final do ano, mas no momento pretende segurar o jogador, a não ser que venha uma proposta irrecusável, né? Se vier uma proposta irrecusável, obviamente o São Paulo vai vender, né? Qualquer jogador que seja. Mas a gente espera que essa proposta não venha e o Ferrarese possa ficar pelo menos até o final do ano aí, né? Que tá fazendo muito bem seu papel. E como a gente havia falado para vocês, né, sobre o André Silva, infelizmente ele perdeu a temporada, né? Ele teve uma lesão naquela parte do ligamento posterior também, e não é uma lesão comum, é o que não deixa o joelho ir para trás, né? Jogar para trás. Pelo tipo de lesão ser muito incomum, ela é de difícil cicatrização, precisa assim de muito mais cuidado, mais tempo. Se ele não operar, 4 meses fora. Se ele operar, mais ou menos um ano fora. Então, assim, a temporada 2025 para André Silva acabou, tá? São Paulo está correndo atrás de outros jogadores para o ataque, né? Não sei se vai conseguir fechar alguma coisa. Tiveram
nomes aí rodando, mas a maioria não tem nenhum fundo de verdade, né? Ou são opções assim que o São Paulo tentou e já desistiu porque precisa de muito dinheiro. Enfim, né? Aquela situação que você já sabe que o São Paulo tá passando. A parte boa é que o Wendel treinou bem aí, então acho que ele já participa de alguns minutos aí pro jogo contra o Cruzeiro, se o Crespo quiser, claro. Jogador que tinha se recuperado, né? Começou jogando muito mal no São Paulo, mas agora estava fazendo bons jogos e aí se machucou. Enfim, ele está preparado aí para pelo menos alguns minutos jogar contra o Cruzeiro, caso o Crespo tenha essa vontade, né? Então vamos torcer aí que a gente já possa ver o Wendel novamente em campo agora, dessa vez contra o Cruzeiro. E falando, né, sobre os jogadores que o São Paulo está tentando para o ataque aí no lugar do André Silva, um dos nomes que foram mais falados aí foi o Marcelo Rião, Marcelo Ryan, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Vou ser bem sincero para vocês, eu nunca tinha ouvido falar desse jogador, parece que ele foi formado na Bahia, hoje joga no Japão, só que ele está emprestado, ele está voltando de lesão, tem muita gente aí falando que ele é reserva na segunda divisão do Japão, não é assim, pessoal. O jogador ele estava lesionado, ele está voltando agora aos gramados e no último jogo aí que ele entrou no segundo tempo, ele mudou o jogo pelo pessoal, pelo que o pessoal que viu o jogo falou. O time japonês acabou só empatando, mas diz que o Marcelo aí mudou o jogo pro time dele. Mas o time japonês quer dinheiro, está irredutível. O time para o qual ele está emprestado não quer perder o jogador de maneira nenhuma. Diz que ele foi contratado para melhorar mesmo o time, para fazer isso mesmo que ele veio fazendo, que é para mudar o jogo pro time. Então, assim, não vai rolar, pessoal. Por mais que o Marcelo tenha ficado empolgado, queria vir para o São Paulo, achou que era uma ótima oportunidade, infelizmente não tem acordo com o time japonês. O time japonês quer dinheiro e o São Paulo vai ser naquelas condições. Se vier alguém, vai ser naquelas condições de sempre: emprestado, sem pagar nada, no final do empréstimo, pode ser que compre. É por aí, pessoal. Então, infelizmente, não vai rolar. É uma pena porque assim, tava tudo certo com o jogador, com o staff do jogador. São Paulo já tinha alinhado o valor de salário, tava tudo dentro do esperado, entendeu? O que matou é que o time que ele tá, que é o FC Tóquio, não quer liberar o jogador de jeito nenhum. Ele pertence a um outro time japonês que eu não sei pronunciar, acho que é Sagantosu, eu não sei falar isso. Sagantosu deve ser. E ele está emprestado no contrato até o final de 2025 e o UFC Tóquio já falou que não vai quebrar esse contrato, a não ser que o São Paulo dê uma grana boa. Então, não vai rolar. Um outro nome que foi cogitado também foi o Gustavo lá, que era jogador do Corinthians e tal. Hoje ele está no Xangai Port, lá na China, e o jogador é muito. Ele tem uma ligação muito forte com o Corinthians, tem até uma tatuagem do Corinthians. Então, assim, não vai rolar, pessoal. Também não vai rolar, tá? Um outro jogador que foi especulado no São Paulo é o Pedro Rocha, do Remo. Ele é o artilheiro da Série B do Brasileirão. Mas o Remo já falou também que não libera o jogador sem uma compensação financeira. E aí entra novamente na mesma ladainha que São Paulo não tem dinheiro para negociação, não vai dar dinheiro para negociação, tem que vir por empréstimo, blá 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 blá. Você já tá careca de saber isso. Então, assim, não vai ter Pedro Rocha no São Paulo também, tá? E pra gente terminar hoje, né, a TNT Sports fez uma entrevista com o Marinakis, né? E aí o Marinakis abriu o jogo assim, né? Ele abriu o jogo do interesse da base do São Paulo, de investir na base do São Paulo. Ele falou que quer investir no Brasil, que gosta muito do país, que tem interesse aqui nas academias de base dos times. E aí falou que inclusive negociou, conversou, na verdade, ele falou, que tiveram várias conversas com para investir na base do São Paulo, mas ele não poderia dar detalhes. Aí o repórter pergunta, mas você está falando da cidade de São Paulo ou do clube São Paulo? E ele confirma que é a academia do São Paulo, que é como eles chamam lá fora a categoria de base, né, do São Paulo. Então, assim, o próprio Marinakis aí falando que tem interesse em investir nesse setor de base de Cotia, né?
É o que a gente espera lá, caso. Até teve, em falar nisso no outro vídeo, eu falei que ia ter reunião que ia ser votada lá, aquele fundo, né? FIP, que é o fundo lá que vai levantar dinheiro para a categoria de base lá do São Paulo. Mas não teve a votação porque o pessoal do Conselho Administrativo pediu vistas do, digamos assim, de como que a coisa vai funcionar e tal. Eles querem ter uma compreensão mais detalhada antes de votar. Então ainda não aconteceu, acho que vai ser na segunda-feira a votação, se eu não estou enganado, dia 1º de setembro. Então ainda não ocorreu aquela votação que eu falei para vocês antes de ir para o Conselho Deliberativo, né? Que é o outro passo, a outra votação para que esse fundo realmente comece a acontecer de verdade. Então, assim, muito provavelmente, pelo que o Marinax está falando aí, acho que ele vai usar lá aquela cláusula lá do contrato que ele assinou de intenção de negociação com o São Paulo e vai colocar dinheiro também nesse fundo, né? Mas é isso aí então, pessoal. Placar do jogo para amanhã, 2-1 São Paulo. Acho que a gente ganha amanhã de novo. Vamos manter aí o bom retrospecto contra o Cruzeiro, vamos manter o tabu. Hoje é isso, o vídeo de hoje foi esse. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Amanhã tem pós-jogo e vamos São Paulo, vamos ganhar, hein? Não me estraga o final de semana.